Tudo, vamos falar um pouquinho do Melhor e Mais Justo? Vamos. Tem estreia de programa inédito hoje, né? Tem mais um programa inédito, Sim. como serão todas as semanas agora. Sim. O programa de hoje faz uma radiografia do Congresso que acabou de ser eleito, né? Congresso Nacional, em nível federal, então os deputados e senadores na Casa do Povo, que toma posse em 1º de fevereiro de 2019. Estarão com a gente hoje às 10 horas da noite na TVT, Rose Segurado, que é cientista política e tem estudado a questão da ação parlamentar no Brasil. Sim. E do tipo de configuração e como vem variando as configurações, não só pelos partidos políticos, pela quantidade enorme de partidos que a gente tem no Brasil, que é um problema do nosso sistema político, né? Na Câmara dos Deputados, então uma dispersão enorme, mas também as chamadas bancadas, que são temáticas e que estão ligadas ao poder do capital, ao poder político, mas não pela estrutura partidária, né? Então se fala a bancada da bala, do boi, da Bíblia, a bancada empresarial, a bancada dos bancos e assim por diante, né? Quer dizer, você tem representações ainda muito fortemente ligadas ao poder econômico. Quem pode mais, chora menos, bota mais deputados, mais senadores no Congresso Nacional e consegue alavancar suas pautas. Então essa é uma discussão com a Rose Segurado e do outro lado com um deputado eleito que é o Rui Falcão. Também faz uma análise muito importante, muito consistente por dentro da estrutura partidária do partido do qual ele faz parte, mas também do modo da estruturação partidária no Brasil e dos seus desafios, né? Digamos, dos seus problemas e dos seus desafios. Então é um programa, será às 10 horas da noite, está gravado, então já sei como foi uma conversa muito legal e quem assistir acho que vai curtir e entender um pouco do jogo de forças, da correlação de forças e da lógica que nós vamos passar a assistir, porque houve uma renovação grande, né? 52% dos parlamentares no Congresso Nacional não são dessa legislatura, né? Só 48% que se mantém. Então você tem uma renovação grande, mas ao mesmo tempo bastante conservadora, né? Então a gente tem ali boas e más notícias e eles vão fazer uma análise, fazer uma radiografia do que nos espera a partir de 1º de fevereiro. Tudo a gente sempre aproveita, eu sempre aproveito sua presença aqui para fazer uma pergunta relacionada à política. Queria que você comentasse um pouquinho, a gente tem visto nessas últimas semanas saindo muitas informações em relação principalmente aos ministérios, a essa equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro, e às vezes sai uma notícia, por exemplo, a fusão dos ministérios do meio ambiente e agropecuária, depois voltou atrás. Daí saiu a notícia agora, recente ontem, de que vai extinguir o Ministério do Trabalho e a gente não sabe até que ponto que também não vai voltar atrás. É muita informação sendo jogada para a imprensa e depois se volta atrás. Me parece que até numa tentativa de desacreditar a imprensa. Como a gente interpreta isso tudo que está acontecendo? Difícil de interpretar, né? A gente vai ter que entender um pouco mais qual vai ser a lógica que vai dirigir a gestão do presidente eleito e da sua equipe, né? Que ele ainda está montando. Por enquanto, nessas 2 semanas, os sinais são muito ambíguos, né? Então, você tem sinais, de um lado, muito incipientes, né, de quem não tinha, de fato, um plano, então está fazendo um voo, tateando possibilidades, criando grupos de estudo, montando ali o seu governo de transição, e aí você tem falas muito desencontradas do próprio presidente eleito e dos seus auxiliares, né? Então, o futuro ministro indicado já, Paulo Guedes, da Economia, que funde Fazenda, Planejamento, Comércio Exterior, que é uma loucura, né? E comércio exterior, indústria, né? Então você coloca sob um ministério um conjunto enorme de coisas que, embora tenham relações, claro, mas também tem pautas muito específicas e questões muito específicas que as experiências pregressas no Brasil não funcionaram bem. O exemplo talvez mais emblemático foi o do governo Collor, que também fez isso na economia. No caso da indústria, até agora não houve desmentido da extinção do Ministério do Trabalho, o que é preocupante sobre claro, todos os aspectos, né? É preocupante para os empresários, para os empregadores, portanto, para os patrões, né? Para a patronal, porque você tinha ali um campo de formulação de política e de interlocução bastante específico. E para os trabalhadores, em várias dimensões, mas uma delas, e muito fundamental, é na fiscalização, né? Dos contratos, das relações de trabalho Brasil afora. Como é que elas ficam?
virando o Ministério do Trabalho, virando uma secretaria, portanto, com menos autonomia, com menos recursos, com menos estrutura para fazer as várias funções que o Ministério do Trabalho tem, não só de fomentar o trabalho, mas também de fiscalizar as relações de trabalho no Brasil. Ora, a gente já teve com a reforma trabalhista, entre outros problemas, o desmonte da estrutura, né, a busca de desmontar a estrutura, a tentativa de desmontar a estrutura sindical de representação dos trabalhadores. A extinção do Ministério do Trabalho, digamos, é um golpe que aprofunda esse desmonte e que não coloca nada no lugar. Como que vai ser? Não sabemos. A gente vai ter que esperar para ver e, ao mesmo tempo, é preciso que os trabalhadores se organizem para poder resistir, né, a mais retrocessos, né? Resistir, inclusive, para manter o mínimo de dignidade no seu trabalho. Talvez até a proposta que venha, né, ele extingue e põe essas atividades, essas atribuições aonde possam contemplar alguma coisa importante, boa, enfim, para os trabalhadores, mas nós não sabemos. A mera extinção é, no mínimo, muito preocupante.